Aqui, segundo ano, para a explicação das atividades, tá? Hoje a gente está estudando sobre sílaba. Então, número 1, ó, leia o poema com bastante atenção. Então, vocês vão realizar a leitura desse poema, uma leitura silenciosa, depois uma leitura em voz alta, tá? E aí nós vamos responder aqui as questões. Letra A. Qual letra a borboleta pegou do livro? Então, de acordo com o poema, qual letra que ela pegou do livro? A letra B, ela é oral, tá? Mas vocês podem escrever a resposta aqui embaixo. A palavra borboleta foi criada da união de duas palavras. Quais são essas palavras? Quais são essas duas palavras que formou a palavra borboleta, tá? Questão 2. A borboleta saiu do livro e foi juntando as letrinhas para formar sílabas e palavras. Observe abaixo o que aconteceu com essas palavras. Então, ó, ela foi tirando, né, as letrinhas para formar as sílabas e as palavras, tá? E aí vocês vão responder de acordo com isso aqui, ó. Letra A. As palavras da borboleta estão separadas de que forma? Assinale com o X a resposta correta. Essas palavras, né, que a borboleta separou ali, elas estão separadas de que forma? Elas estão separadas por vogais, por sílabas ou por consoantes, tá? E na letra B, vocês vão juntar as sílabas da mesma cor e escrever as palavras que se formaram, tá? Então, vai juntar todas as sílabas que estão de amarelo, vamos ver qual palavra que se forma, todas que estão de vermelho, de azul e depois de verde, tá? Questão número 3. Separe a sílaba dos nomes dos elementos utilizando traços. Então, vocês vão fazer o quê? Por exemplo, aí tem o primeiro, foca. Vocês vão pegar e vão passar um traço no meio, assim, um traço na vertical, tá? Separando a sílaba das palavras, tá? Foca, caneta, bola, jabuticaba, boné, porco, mala, dominó e abacaxi. Primeiro, vocês vão passar o traço em todas elas, separando as sílabas. Depois, vocês vão pintar um número que representa a quantidade de sílaba de cada nome. Então, a palavra foca tem quantas sílabas? Ah, tem 2. Então, vocês vão lá e vão pintar o número 2. E vão fazer a mesma coisa em todos os nomes aqui, tá? Aí, nós vamos aqui para a atividade número 1. Observe as imagens a seguir. Então, aqui vocês têm 4 imagens, né? É uma pá, uma casa, um sapato e uma bicicleta. Vocês vão escrever o nome de cada uma das imagens de acordo com as indicações abaixo. Então, ó, qual palavra aqui que tem somente uma sílaba? Vocês vão escrever aqui embaixo de onde está escrito uma sílaba. Qual que tem 2 sílabas, qual que tem 3 e qual que tem 4, tá? Aqui nós vamos para a explicação da separação silábica, tá? Observe as cenas abaixo. Então, vocês têm aqui 2 cenas, né, da professora, né, do professor falando com seus alunos, tá? Leiam com atenção. A letra A, ela é oral, tá? Não precisa responder aqui, ó. O que você faz quando está copiando uma atividade em seu caderno e uma palavra não cabe inteira na linha? Então, só formular a resposta aí na cabeça de vocês, não precisa escrever aqui, tá? Letra B. Contorne a imagem abaixo em que as letras estão mais fáceis de ler e as palavras estão separadas corretamente. Então, vocês vão circular qual é a imagem que tem as letras mais fáceis de ler, de se entender, e onde as palavras estão separadas corretamente, tá? Depois, número 2, observe as imagens a seguir. Então, aqui vocês têm 2 imagens, né? 2 textos. Vocês vão contornar nesses textos as palavras em que foi utilizada a divisão silábica, ou seja, vocês vão observar onde que foi separada em sílaba essa palavra, que normalmente é no final da linha, né? Porque quando a palavra não cabe numa linha, a gente coloca o hífen e escreve ela na outra linha. Vocês vão circular essas palavras nesses 2 textos que foram separadas em sílabas, tá? Letra B. Observe as imagens da atividade 2. Então, vocês vão observar essas 2 imagens aqui, ó, e vão responder, ó. Qual é o sinal utilizado para marcar a separação silábica das palavras? Contorne a resposta correta. Qual o sinal que a gente usa para fazer, né, para marcar a separação de sílaba nas palavras? Só tem um que é o correto, vocês vão circular ele, tá? Letra C. Assinale com o X a resposta que indica por que as palavras das imagens da atividade 2 precisaram ser separadas.
Por que que essas imagens precisaram ser separadas em sílabas? Para caber mais palavras na página ou porque a palavra não cabia inteira na linha? E aqui, ó, questão número 3. Complete as frases abaixo, preenchendo os quadrinhos com as letras da palavra cartolina. Então, aqui vocês vão perceber que tem várias maneiras, né, de você separar em sílaba a palavra cartolina. Vocês vão preencher com as letras que estão faltando, tá? Preste atenção em como que você vai dividir a palavra ao final da linha, tá? Aí depois vocês vão responder aqui, ó. De quantas formas diferentes você separou a palavra cartolina? 3 formas, 4 ou 5? De quantas formas diferentes vocês separaram ela aí nesse texto aqui? Atividade 1. Complete as palavras com as sílabas que estão faltando. Então, vocês têm aí abacate, cavalo e café. É só completar com a sílaba que está faltando, tá? Número 2. Copie o texto que está na lousa do espaço abaixo. Preste muita atenção na escrita das palavras quando você precisar dividi-las. Então, vocês vão pegar esse texto que está aqui nesse quadro e vão copiar nessas linhas aqui embaixo. Prestando atenção, né, se caso uma palavra não couber na linha, né, inteira na linha, vocês forem fazer a divisão silábica, prestar bastante atenção na divisão correta, usar o hífen, tá bom? Bons estudos aí para vocês.